E aí, fião, firmeza total, escutando aí Naldinho das antigas, década de 1990, época que o rap não ficava se revisitando muito, não ficava, né? A época que o rap não passava muito pano e o pessoal ficava aí mais tranquilo. Mas é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a reativação dos trens interurbanos. Interurbanos é entre cidades, interestaduais entre estados. Cuidado com isso. Você sabe que a malha ferroviária brasileira ela é uma malha pífia, né, comparado ao tamanho do país. Só para você ter comparação, nós temos aí, arredondando, filho, uns 30 mil quilômetros de ferrovias. Desses 30 mil quilômetros de ferrovias, o tamanho do Brasil, só para você ter noção, a França tem praticamente isso de ferrovias e era o tamanho de Minas Gerais. A Argentina é bem menor do que o Brasil, 3 vezes menor do que o Brasil, praticamente 3 vezes e meia, e tem uma malha ferroviária maior. Os Estados Unidos, que tem mais ou menos o mesmo tamanho, tem uma malha mais de 8 vezes maior do que a nossa. As nossas ferrovias, elas nunca foram integracionistas, de integrar o território, elas sempre foram ferrovias periféricas. Professor, o que é uma ferrovia periférica? É aquela ferrovia que liga geralmente aonde você tem as matérias-primas, por exemplo, minérios, por exemplo, até os portos para exportação, tanto para exportar para outros países como para mercados mais dinâmicos do mesmo país, no caso, muitas vezes, o Sudeste, que acaba recebendo grande quantidade. As ferrovias interurbanas, né, e mesmo interestaduais, nós tínhamos antigamente, eu não cheguei a viajar, não, viajei uma vez, o trem de prata, que foi o último, que era o trem que ligava Rio de Janeiro a São Paulo. Tinha uma média de velocidade, posso estar enganado, de 80, 90 km por hora. Você chegava lá no Rio em 7 horas, 7 horas e meia, alguma coisa assim. Faz muitos anos que eu viajei no trem de prata. Era o último que nós tivemos aí, né? Foi 30 de novembro de 98, a última viagem. Eu lembro que num colégio que eu lecionava aqui em Fernandópolis, nós fizemos a última viagem do trem da FEPASA, que era para nós irmos de Fernandópolis a Icatu, mas pelo atraso e porque batemos num carro e o senhor que estava bêbado, e era naquela semana a segunda vez que ele tinha atravessado o trilho do trem com o carro, mas graças a Deus não aconteceu nada, ele saiu ainda andando, reclamando do trem. Fomos até Votuporanga apenas e fomos a última viagem pela FEPASA, que era as linhas, né, as ferrovias paulistas, sociedades anônimas, que criaram as ferrovias do café. E as ferrovias do café, apesar de muita gente achar que são integracionistas, há dúvidas, né, porque todas convergiam para o Porto de Santos. Aliás, a rigor, a única ferrovia integracionista brasileira era a Ferrovia da Morte, ou a antiga Noroeste do Brasil, que ia de Bauru até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E ela levava esse nome pelas condições que tinham, né? Hoje depois ela foi privatizada em 1995 e ficou com o nome de Novo Oeste no Brasil. Mas voltando aqui, no dia 29 de fevereiro, posso estar enganado, o governador de São Paulo, lá o Tarcísio Freitas, ele resolveu criar a TIC, a Trem Intercidades, a primeira linha que vai ligar São Paulo a Campinas. Então vai ser uma extensão de mais ou menos 101 quilômetros, vamos colocar assim, 101 quilômetros, e esse tempo de duração de viagem será em torno de 64 minutos. Eu sempre falo que as projeções brasileiras são fantásticas, mas vamos lá. Então quer dizer que o trem vai atingir uma velocidade de 95 por hora, podendo atingir picos de 140 km por hora. Segundo o estado de São Paulo, o governo do estado, a tarifa máxima será R$ 64. Estou vendo, quero ver se eu só acredito vendo. Inauguração será prevista para 2031, sendo que esse custo será de 14,2 bilhões de reais e o governo de São Paulo deverá arcar com 8,9 bilhões para a construção dessa situação. E aí, a previsão da privatização aí de concessão será pelo menos de 30 anos para que a empresa que está junto possa auferir os seus lucros dentro do contexto. Só para você ter noção, só temos 2 ferrovias hoje que levam passageiros, que é
a estrada de ferro Vitória-Minas, que faz escoamento do ferro do quadrilátero ferrífero e acaba servindo para aquelas populações ao longo daquela ferrovia. E a estrada de ferro Carajás, que liga o Polo Carajás até o Porto de Itaqui, no Maranhão, são quase 900 quilômetros, e serve até mesmo de vagões escola, né? E ambas pertencem à mineradora Vale, que já era uma mineradora brasileira, era uma mineradora, desculpem, estatal, e depois foi privatizada, posso estar enganado, no governo FHC. Tivemos um número de redução muito grande de passageiros. Em 1960 nós tínhamos quase 90, os trens transportavam 90 milhões de pessoas. Hoje chega a 1,5 milhão, 2 milhões no máximo de pessoas transportadas. Lembrando aos senhores e senhoritas aí que nós temos ainda os trens urbanos de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eu mesmo usei por muito tempo, desculpem, alguns meses nas escolas que eu fiz lá em São Paulo. Eu saía da Vila Matilde e ia até a Vila Clarice, lá em Pirituba. Então nós tínhamos que fazer a baldeação, luz ali e tal, para pegar o outro trem que ia até lá na zona oeste, saída já de São Paulo para Campinas, aquela coisa toda, perto da Bandeirantes ali e tal. Vamos ver como é que vai ficar isso, né? Você sabe que nós tivemos o projeto do trem-bala, aquele projeto ridículo que custaria hoje aos cofres públicos 80 bilhões de reais. Então seria um custo, né, um trem a 300 km por hora. Já naquela época eu falava, não aqui no YouTube, mas falava aos alunos que poderiam muito bem fazer trens que tivessem uma média de velocidade de 90 a 100 por hora. Aqui em Fernandópolis fica distante 552 quilômetros via rodovia de São Paulo. Então dá para você fazer em 7 horas, né, com tranquilidade, de automóvel, 7 horas e meia de ônibus, até um pouco menos, dependendo da parada. E os trens naquela época levavam 13, 14 horas, quando não levavam mais tempo, como eu já fui daqui de Fernandópolis, lá em pé, até Campinas, com 2 crianças pequenas, aquela coisa toda, porque era festas, e o trem de uma qualidade precaríssima. Então, ressurgindo os trens interurbanos, vamos ver como é que vai ficar realmente essa situação toda. Já existem projetos de construção de ferrovias, por exemplo, de Fortaleza a Sobral. Esses são projetos federais. Fortaleza a Sobral perto da Ibiapina, um salve lá Ibiapina, minha terra. Depois tem também Salvador, Feira de Santana, Duque de Caxias, Itaboraí, Niterói e outros lugares aí que Maringá, Londrina, Maringá, cidades ali que poderiam facilitar o trem, porque é um meio de transporte muito mais seguro do que o transporte rodoviário. E aí nós vamos escutando aqui Naldinho, né? E eu sei que ninguém vai escutar muito esse vídeo mesmo, e às vezes a gente fica realmente, desculpe o termo vulgar, saco cheio de fazer isso aqui. Mas vamos tocando até a hora que der. A hora que não der mais, até porque eu não tenho muito saco de ficar fazendo curso para vender, até porque eu acho que ninguém vai comprar também. Se ninguém assiste, porra, vai comprar o quê? Mas tamo ligado, fião. Tamo junto, é nóis, Queiroz, tamo junto, já Elvis. E escutando Naldinho aqui no domingão, preparando alguma coisa aí, né, que vai ficar no vácuo. Quem sabe se os ETs aí da turma do ET Bilu vieram aí, vamos pegar um dia esse vídeo pra escutar. Tamo junto.